Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um webcast Bora Varejar, o webcast semanal aqui da Mercado e Consumo, a plataforma que trata de varejo e consumo no Brasil e no mundo diariamente. Além desse webcast semanal, você sabe, a gente está na internet, mercadoeconsumo.com.br é o nosso portal com notícias diárias, fresquinhas, minuto a minuto, sobre tudo que acontece nesses segmentos de varejo, consumo, em franquias, em shopping centers, em food service, que é nosso assunto aqui hoje, varejo alimentar também é nosso assunto aqui hoje, shopping centers, enfim, tratamos aí de uma imensidão, de uma variedade imensa de temas que interessam a você. Além disso, estamos nas redes sociais, também no YouTube, onde você acompanha esse webcast e nos seus agregadores de podcast preferidos. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma Mercado e Consumo, e mais uma vez agradeço vocês estarem aqui acompanhando a nossa programação. Hoje temos aqui 3 convidados. Como eu disse, a gente vai falar de varejo, alimentar especificamente, e também de food service. Para falar sobre isso, temos aqui Daniela Totti, VP de Estratégia, Marketing Comercial e Performance da Sodexo no Brasil. Bem-vinda, tudo bem? Olá, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que a gente traga informações relevantes para todos os nossos ouvintes. Com certeza trará. Eu falei Daniela, mas é Daniele, aliás, né? Corrigindo já. Bem-vinda. Não tem problema, estamos em casa. E agradeço muito você ter topado por estar aqui com a gente, viu? A Cristina Souza, sócia fundadora e CEO da Gouveia Food Service, que está aqui ao meu lado, já é uma conhecida aqui do nosso público, colunista, inclusive da Mercado e Consumo, né, Cris? Bem-vinda. Obrigada. Hoje tem artigo meu aí botando pela rede. É verdade. E obrigada pela oportunidade também, Ana. Bem feliz com você. É verdade, estamos gravando aqui hoje no dia 5 de março, é isso, né? Tô perdida um pouco no calendário, mas 5 de março já, e terça-feira, a cada 15 dias, às terças-feiras, tem artigo inédito da Cristina Souza na nossa plataforma. Nosso outro convidado é o Jean Rebeté, sócio-diretor da Gouveia Consulting. Tudo bem, Jean? Bem-vindo novamente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Cris, Dani. Um prazer estar aqui com vocês. Uma mesa dominada por mulheres, então eu vou ter que entender isso e tentar colaborar com essas meninas que fazem muito. É isso aí. Estamos gravando numa semana especial para nós mulheres, não que não sejam todas, mas essa tem um fato aí histórico comemorado no dia 8 de março, hoje é dia 5. Coincidentemente, estamos aqui em maioria feminina e numa semana especial pra gente também, né, meninas? Bom, a gente vai falar sobre mudanças no comportamento do consumidor, como isso tem transformado os negócios, e quando a gente fala de mudança de comportamento, de mudança tanto dentro de casa quanto fora, né? A gente trabalha hoje de maneira híbrida, tem um momento que a gente está em casa, tem às vezes no mesmo dia a gente está numa parte do dia em home office e outra parte fora com o cliente em reunião, enfim, trabalhando em escritório, e tudo isso muda a forma como a gente se relaciona com a alimentação de maneira geral, né? Seja no food service, seja na compra de alimentos para consumir em casa, por exemplo. Vamos falar de tudo isso aqui. Mas primeiro, Daniele, queria que você explicasse um pouco para a gente o que é a Sodexo. É uma empresa já tradicional aqui no Brasil, conhecida, né? Mas explica para a gente exatamente quais são as verticais nas quais você atua. Vamos lá, então. Bom, a Sodexo é uma empresa líder global em alimentação sustentável e experiência de valor em todos os momentos da vida, né? Então, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de lazer, quando a gente fala de saúde e quando a gente fala de trabalho. Ela está aqui no Brasil há mais de 45 anos, trazendo a alimentação para dentro das empresas e também vários tipos de serviços de facilities, né? Então, a gente tem restaurantes, a gente tem lanchonetes, a gente tem cafeterias, a gente tem mini-mercados. A gente traz uma série de serviços, né, como manutenção, limpeza, jardinagem. Então, a gente tem mais de 100 soluções que a gente entrega para as empresas para que a gente possa trazer uma qualidade de vida em todos os momentos em que o colaborador está vivendo dentro da empresa. A gente hoje é o líder de serviços de alimentação corporativo aqui no Brasil e estamos entre os líderes de facilities também, né? Estamos entre os top 3, top 4 aqui do Brasil. Eu acho que um fato muito interessante é que a Sodexo tem mais de 47 mil funcionários. É uma empresa assim, que tem uma grande quantidade de pessoas, né? Então é uma empresa feita por pessoas, onde a cada dia todos esses serviços são entregues por esses colaboradores que têm um alto nível de engajamento e que entregam o melhor serviço todos os dias, né? A gente tem mais de 2.700 sites que a gente está presente
E a gente serve mais de 1 milhão e 500 mil consumidores por mês. Então, olha o desafio, né, que a gente tem de fazer isso todos os dias, né? Fazer igual um evento uma vez só, mas você tem que entregar esse 1,5 milhão de refeições todos os dias com uma qualidade e fazer com que o dia daquela pessoa seja um dia muito agradável, um dia onde ela possa ter uma experiência cada vez melhor no seu trabalho. Então a Sodexo, ela entrega isso com um diferencial muito grande, está sempre à frente pensando em inovar, em trazer coisas diferentes para que essa nossa liderança seja sempre representada de uma forma de valor agregado para as empresas que a gente trabalha. O que são os facilities que você cita? Facilities são todos esses serviços que a gente coloca dentro das empresas, como limpeza, jardinagem, manutenção, hotelaria, recepção. É tudo aquilo que não é alimentação, né? Que muitas vezes não é o core das empresas. As empresas estão lá para produzir cimento, produzir aço, né? Então, elas são especialistas nisso e não são especialistas em algumas funções, né? Que não são core. E a gente, Sodexo, somos especialistas em entregar um diferencial nesses tipos de serviço. É bacana, né? Eu não tinha essa dimensão de amplitude de serviços que vocês oferecem. Impressionante. São mais de 100 soluções. Quando eu entrei na Sodexo, que estou há 7 meses na Sodexo, eu fiquei impressionada. Porque a gente também, como consumidor, a gente lembra da Sodexo como alimentação. Benefícios do cartão, que agora em fevereiro teve uma spin-off entre Sodexo On-Site, que é a Sodexo que a gente está falando agora, e a Sodexo Benefícios, que agora se chama Pluxee. Então, agora todas as empresas foram separadas, existe esse spin-off, e cada uma agora tem o potencial de desenvolver melhor o mercado em que elas atuam. Então, agora nós somos a Sodexo, tiramos o On-Site e agora vamos representar a empresa aqui no Brasil. Muito legal. A empresa da onde, originalmente? Da França. Da França, né? Por isso Sodexo. É uma empresa francesa. É tipo RBT, Sodexo. Quando a gente fala, quando você lembra de alimentação, você lembra... Exato. A gente lembra de alimentação, a gente lembra de 2 países, né? França e Itália. É verdade. Vou comer muito. É verdade, boa referência. Então, só podia ser de um desses 2 países. Verdade. E com mais de 40 anos no Brasil, né? A gente mais tem 45 anos. A gente tem já a empresa no nosso imaginário, assim, há muito tempo mesmo, né? Eu acho. Como que vocês perceberam? Você falou que está lá há 7 meses, né? Exato. Onde você atuava antes, em que áreas e como você vem percebendo... Fatalmente a gente cita a questão da pandemia como marco, né, de mudança de comportamento. Como vocês perceberam e percebem na Sodexo essa mudança e até estão se adaptando? Talvez essas mudanças que você está citando aí tenham a ver com isso, né? Essas transformações para as quais a própria empresa está passando. Com certeza. Sim, a gente sabe que a pandemia foi um acelerador das mudanças de comportamento dos consumidores, da gente mesmo, né? Eu acho que de uma série de quebras de paradigmas, né? Eu, como profissional, achava que trabalhar era estar dentro do escritório, né? E hoje a gente vê que trabalhar é estar em qualquer local, contanto que a gente entregue resultados relevantes para a empresa. Então, vários paradigmas foram quebrados durante esse período e aceleraram mudanças de comportamento. Então, o que as pessoas esperam cada vez mais, né? Customização, personalização, rapidez. A gente estava falando, né, antes de entrar aqui, né, Cris, que hoje a gente entra no Instagram e a gente não consegue ficar mais de 10 segundos num anúncio, né? Verdade. Você fala, nossa, como está demorando isso? Então, acho que essa agilidade, essa mudança acaba permeando a nossa vida pessoal e a nossa vida como consumidor. A gente quer coisas diferentes dentro desses atributos, né? E hoje, quando a gente imagina um ambiente de trabalho, a gente vê que a gente tem diversos modelos de trabalho juntos, né? Aqueles que são híbridos, aqueles que são presenciais, aqueles que são híbridos e presenciais. A gente tem 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo, que requer das empresas uma estratégia totalmente diferente para a gente poder lidar com esse tipo de situação que a gente tá vivendo. E a Sodexo, ela tem como uma das grandes características observar esse ambiente, entender o que está acontecendo com esses consumidores. E outro fato importante é que a gente tem um DNA muito inovador, de observar e trazer soluções para esses comportamentos.
Então, baseado numa pesquisa que a gente desenvolveu junto com a YouGov, a pesquisa se chama Experiência da Vida do Trabalho, a gente tentou identificar modelos de trabalho, quais são os locais de trabalho que são do futuro, quais são as especificidades que a gente tem dos funcionários, o que eles querem, o que eles não querem, para que a gente pudesse encontrar soluções dentro desse novo modelo. E aí eu trago para vocês alguns dados de que hoje o trabalho híbrido, com um dia remoto, é o que traz maior engajamento e experiência. Quer dizer, você ter o trabalho híbrido é aquele que traz mais engajamento e mais experiências positivas, porque você tem os benefícios de estar em casa e você também tem os benefícios do convívio social e profissional dentro das empresas, né? Quanto mais trabalho remoto, menos experiências positivas essas pessoas começam a relatar que elas têm. Um número ideal de dias de trabalho remoto baseado nessa pesquisa, e aí vai depender da cultura da empresa, das expectativas que a empresa tem, é de 1 a 2 dias de trabalho remoto. E o mais interessante é que mesmo aqueles que têm trabalho remoto, né, 3 a cada 10, mesmo eles sendo 100% remoto, eles querem ir para o escritório, porque tem toda a questão do convívio, do relacionamento, né? Então, com base nisso tudo, a Sodexo tem um grande desafio, né, de fazer com que a gente, cada vez dentro do trabalho presencial, a gente traga uma jornada que a gente chama de extraordinária, para que a gente possa trazer experiências para esse consumidor que faça valer a pena ele sair da sua casa e ir para um trabalho presencial. Então, a gente está tentando cobrir, né, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai embora, nesses pontos de contato, que tipos de experiências, né, sejam elas alimentares, de serviços ou até experiências mesmo sociais, que eu posso trazer para que ele possa se sentir bem e cada vez mais motivado a ir trabalhar presencialmente, dado que esse é um desafio que os nossos clientes estão tendo. Então, eles pedem para que a gente ajude, para que a gente possa trazer algo relevante para que as pessoas possam voltar ao trabalho. E aí, essa análise da jornada do consumidor, desde a hora que ele acorda, como é que eu consigo impactar ele, mandando push, falando, você sabe que o cardápio hoje é o fricassê de frango, aquele que você adora. Olha as estratégias da vovó, né? Vem almoçar que a vovó fez macarronada pra você, né? E aí a pessoa, poxa, é aquele prato que eu gosto tanto. E aí estimula as pessoas a irem. A gente está fazendo muitos eventos de segundas e sextas-feiras, porque são os dias que as pessoas menos querem. São os dias que né? as pessoas não querem ir, então eu posso colocar um chefe show lá, um chefe cozinhando, trazendo experiências diferentes. Então, a gente está tentando sair da caixa e trazer essas experiências que aproximem cada vez mais esse colaborador da empresa, para que ele possa ter essas experiências que a gente viu na pesquisa, que cada vez mais que ele está mais presencial, mais engajado e mais realizado ele está. É meio que a jornada de trazer o consumidor de volta à loja também, Exatamente. né? Como trazer esse momento em que, enfim, dá para ficar em casa para resolver algumas coisas, né? O que você vê? Como é que você vê essa... Bom, primeiro ela falou várias coisas que acho que me chamaram a atenção. 4 gerações convivendo, né? Como você atende essa variedade de gostos, de hábitos, de comportamentos, enfim. Essa questão de esses pushes aí para você, que a Cris comentou, enfim, parece até uma estratégia bem sucedida, digamos assim, né? Quem usou até hoje diz que deu certo, aí, avós e mães, né? Verdade. Como você vê, Cris, essa dificuldade não, esse desafio de atender essas novas gerações e esse novo momento de consumo? Muito bom. Eu trabalhei no mercado de refeições corporativas também, tive essa oportunidade. Naquela época, né? Uns dias atrás, o must, quando você trabalhava numa ótima empresa, era você ter uma lavanderia, ter a costureira, ter pequenas soluções que facilitassem o seu dia, ao invés de você ter que sair e procurar isso fora da empresa. Tem questões de segurança e tudo mais. Então, particularmente, assim, eu acho que é um salto muito grande quando hoje a gente pode, né, a gente conhece aí o trabalho que a Sodexo faz e tal, mas assim, tem feira livre dentro
dos clientes. Então, assim, tem dias fixos lá, eles têm e fazem uma feira livre. Tem a cafeteria, tem o restaurante, agora tem o mini mercado, né? Então, assim, de fato, o consumidor, ele vai demandando mais e as respostas chegam. Até porque eu acho que, assim, tem uma coisa que a empresa, ela é mais do que um condomínio, né? Porque o condomínio é aquela coisa do, tá tudo aqui, tá tudo perfeito, né? Tem um desejo muito forte das empresas da criação e da construção de cultura. E serviço, ou oferecer serviço, né? O serviço de alimentação é uma forma de tangibilização do quanto eu me importo com você. Verdade. Então, se eu quero ser uma empresa bacana aqui no meu mercado, independente se eu sou uma empresa muito fabril, independente se eu sou uma empresa muito tecnológica, né, porque são públicos bastante diferentes, mas assim, eu tenho a possibilidade de construir uma experiência que ele fala assim, não, eu amo trabalhar aqui, eu não gosto de trabalhar aqui, né? Eu amo trabalhar aqui. E o serviço vem com essa potência, né? Então, enfim, a gente, por vários motivos, a gente se cruza em vários projetos aí com o Sodexo. E até uma sala de reuniões como essa tem uma máxima importância. Se nós sairmos daqui, ficarem todos os fios e tudo mais, tem que ter um rapaz do Facilities, da área de tecnologia, que passa, recolhe e prepara a sala para outra pessoa. Então, de novo, eu digo que, assim, o serviço, né, e é muito interessante quando ela falou o número de funcionários, né, sendo uma empresa focada em gente, porque essa cultura de somos uma empresa pró-humanos, né, é muito positiva, porque aí depois isso ecoa no cliente e, enfim, para mim junta tudo. Então, assim, eu vou passar até a bola pro Jean para falar sobre a questão geracional e tudo mais, que ele é um grande especialista aqui de varejo e tem muito mais, acho que tarimba do que eu para falar sobre isso, mas é desse jeito que eu enxergo. Eu acho que, assim, é um serviço contribuindo numa estratégia maior das grandes empresas, né? Ou das grandes empresas ou de qualquer empresa, de qualquer porte, né? Não importa se tem 100 funcionários ou 1.000. Ana, você viu que o cabelo branco... mas é que eu te amo. Tem uma questão aqui que ela joga aqui para mim. Mas, falando um pouco não só do geracional, mas eu acho que tem uma coisa que me impressiona na Sodexo, e é a capacidade de ser uma empresa enorme, gigante, alguns tantos bi de faturamento, e ao mesmo tempo consegue se dedicar à inovação. Aí eu sei que você está 7 meses lá, tá com sangue novo, fresco, mas vamos tirar o crachá. Como é que a inovação entra no dia a dia de uma empresa tradicional? Nós aqui na consultoria, a Cris e eu, a gente muitas vezes se depara com essas empresas um pouco mais tradicionais e lutando com essa questão da inovação. É um problema muitas vezes para elas saírem do core e estar aberto para novas iniciativas. Como é que vocês conseguem navegar nesse transatlântico? Responde isso para mim, porque eu acho que serve como inspiração aqui para vários que, enfim, têm aí suas empresas muito consolidadas e às vezes pouco permeáveis à inovação, e eu acho que vocês dão um show nisso. A Cris falou de tantas inovações que vocês têm, a feira livre dentro das empresas, o mini mercado autônomo, veja bem, autônomo, a cafeteria maravilhosa, etc. Como é que vocês estão abertos de não só ter todo o foco do mundo que vocês têm em entregar, inclusive, alimentação, Ana, sabe para onde? Plataforma de petróleo. Exato. Veja bem, vai de helicóptero a turma para lá. Fiador, né? Para você ver o nível de complexidade. Eu não vou falar de hospitais e coisas assim, depois a Dani dá uma palhinha para a gente. Mas como é que entra? Como é que trabalha a inovação numa empresa desse tamanho? A inovação sempre é um desafio para qualquer empresa, né? A gente sabe que um dos conceitos básicos da inovação é a ambidestria, né? Como que eu consigo, com uma mão, entregar o básico bem feito e com a outra eu consigo inovar e trazer, né, a disrupção que a gente precisa para que a gente não fique com soluções antigas, né? Para que um outro concorrente não entre no mercado e a gente seja pego desprevenido. Eu acho que a Sodexo, ela tem um DNA inovador. Então, ela sempre procura ter uma solução e estar à frente do seu mercado, né? Desde a cozinha 4.0, quando a gente trouxe uma cozinha
super revolucionária, onde a gente tinha um grau de produtividade muito maior do que o mercado, e com isso você trazia uma redução de custos para o seu cliente. Então, sempre você pensando no benefício, nas dores do cliente. Então, como é uma empresa que quer trazer essa solução para o cliente, ela é obcecada em trazer isso, ela acaba se promovendo a inovação dentro da empresa, porque ela precisa, ela também é estimulada pelos clientes a falar, eu quero mais. Você está dentro da minha casa, eu estou dentro de empresas super inovadoras e elas falam, eu preciso que você traga inovação aqui dentro da minha empresa, dentro do ramo que vocês atuam. Então, a gente tem alguns pilares que acabam sustentando o nosso dia a dia, como uma excelência operacional, como uma competitividade, que são a força motriz da empresa para que a gente possa alavancar os nossos negócios do dia a dia. Mas a gente tem um pilar transformacional da gente olhar aonde estão as tendências, o que elas estão trazendo de novidade, e a gente tem a vontade, eu vejo muito isso, a vontade da Sodexo de fazer. E a coragem, porque quando você tem alguma iniciativa em inovação, normalmente você mata essa iniciativa porque esse é um faturamento baixo, isso aqui vai demorar não sei quanto tempo para acontecer. Quer dizer, você precisa ter coragem empresarial, corporativa, para falar, não, é pequeno hoje, meu core está aqui, mas eu vou olhar para esse negócio entendendo esse novo consumidor, essas novas gerações, essas novas demandas. Precisa ter uma baita coragem de você olhar para o pequeno e falar, não, eu banco essa história. Exatamente. Agora. E daqui a 5 anos a gente conversa. Entendendo que ele tem um potencial de longo prazo, né? Entendendo que ele é importante na sua estratégia para manter seu negócio rentável e sustentável lá no longo prazo. Eu não estou pensando... Acho que empresas que matam muito inovação são empresas de curto prazo. Né? Que não conseguem olhar o potencial que um negócio tem daqui a um tempo. Então, quando a gente olha o mini-mercado, né, a gente falava... A Sodexo foi pioneira em trazer os mini-mercados aqui para o mercado do Brasil, dentro do mundo corporativo. Era muito pequeno. Né? Tinha baixa aderência ainda, né? Não se falava muito disso ainda no Brasil, e ela foi a primeira a trazer esse conceito, a colocar isso dentro do mundo corporativo, né? Dentro das indústrias, dentro das empresas, né? Dentro do hospital, dentro das escolas, testando esse modelo, porque ela sabe que isso é uma tendência de longo prazo, onde toda a questão de conveniência, toda a questão de facilidade para o consumidor vai ser um elo divisor de águas. Sim. Então não adianta eu querer insistir em modelos tradicionais, porque hoje eles são vencedores. Né? A gente tem que ser aquele que sai na frente, aquele que... Eu sempre digo que o líder, ele tem o ônus e o bônus. Né? Você ser líder, você tem o bônus de ter uma liderança, de ser grande, mas você tem o ônus de transformar o mercado. Fala pra gente sobre esse projeto dos mini-mercados, inclusive. Você citou aí até alguns exemplos de locais em que estão, né? Quando vocês começaram no mercado corporativo e como é que vocês definem, enfim, qual é o formato? É tudo autônomo mesmo? Tem atendimento em alguns ou não? Como é que é a aceitação até de empresas de diferentes segmentos aí para esse formato? Bom, os nossos mini-mercados, quando a gente fala de varejo, a gente não tem só os mini-mercados como solução, a gente tem as lanchonetes, né? A gente tem outros modelos, mas aquele que está mais crescendo e que a gente está apostando mais aí no longo prazo são os mini-mercados autônomos, né? Aqueles quando você vai no seu condomínio e você tem uma dor de barriga, né? E você, faltou farinha, você desce lá e compra. Esse modelo que a gente coloca dentro do mundo corporativo, né? A gente já tem mais de 40 lojas espalhadas, ele ainda é um piloto pra gente, né? Ele ainda é incipiente, então é a hora de escalonar isso, agora que a gente aprendeu e a gente vê que os clientes, os consumidores veem muito valor.
A gente tem mini mercados desde pequeno porte, onde a gente não tem mão de obra inclusa, é tudo muito autônomo. A gente tem toda a parte de logística que vai lá, faz o abastecimento dos insumos, de todo o mix que a gente vende, mas todo o processo do consumidor, ele é autônomo. Ele vai lá, ele escolhe o que ele quer, ele compra, ele paga, ele vai embora. Como a gente aprendeu na NRF, né, na feira que a gente foi, sem fricção. No friction. No friction. Então, é aquele que quanto menos fricção, melhor para o consumidor, né? Então, ele tem desde modelos bem pequenos, onde você me dá só uma paredinha e eu coloco um mix reduzido, onde a gente tem modelos de maiores portes, onde a gente coloca um mix mais variados, a gente pode botar comidas congeladas. O que a gente quer é servir. O mini mercado tem uma grande estratégia de trazer aquele momento da parada do colaborador, né? Agora eu quero dar uma paradinha, quero comer alguma coisa. E você tem um mini mercado ali para te oferecer esse momento de indulgência, né? Quem não gosta desse momento de indulgência? No meio do dia. Cafezinho, a coxinha. Primeira necessidade. Exato. Um sorvetinho. Então, assim, é aquele momento de indulgência durante o trabalho, né? E também aquele momento, quando você vai voltar para casa, você fala, queria levar alguma coisa para casa, não quero cozinhar quando chegar em casa. Meus não filhos, preciso parar. Não quero mercado, parar. Ele também serve para você. Então, quando a gente fala que a gente quer trazer essa experiência da jornada, o mini mercado, ele é uma parte da nossa solução. Então, você acorda, recebe lá o venha comer o fricassê, a gente tem lá o café da manhã te recebendo, né? A gente tem o mini mercado para você, nas horas que você quer ter uns momentos mais agradáveis, e toda essa questão do bem-estar do colaborador da empresa é algo muito importante para as empresas hoje em dia, né? Porque isso faz com que a estratégia e a conexão da empresa com os colaboradores fique cada vez mais forte, né? Porque quando você não tem mais isso, você até estranha quando você vai para uma empresa que você não te oferece esse tipo de serviço. Então, o mini mercado é uma dessas soluções que a gente está fazendo, uma delas para a gente poder entregar dentro dessa jornada todas as necessidades que ele tem de uma maneira simples, mais agradável para esses consumidores. E a operação é toda da Sodexo? A operação é toda da Sodexo. Geralmente a gente tem um restaurante também dentro desse local, então a gente já tem uma mão de obra ali dentro, então a gente já tem um ganho de sinergia grande, mas a gente está indo agora para impulsionar esse mini mercado e colocar em todo o Brasil, em todo tipo de cliente que a gente tem, porque a gente acredita que é uma solução que faz a diferença para os consumidores que estão lá dentro. Total. E eu achei curioso que você falou que vocês estão em teste, mas já tem 40 lojas. O teste já é um pequeno teste de 40 lojas. Agora, Cris, você percebe que a Dani traz aqui pra gente, a gente que observa o mercado, estuda esse mercado como louco. O que a Dani está falando aqui, atrás de tudo isso, é food as strategy, né? Quer dizer, o alimento como estratégia de engajamento, de aproximação desse colaborador. A gente vive o tempo todo, Cris e eu olhando, o esforço que as empresas estão tentando fazer para ver se retorna a turma para os escritórios. Isso é fato. Exato. E o mais paradoxal que pareça, as de tecnologia é que estão mais brigando por isso, as tradicionais até estão mais liberadas. É meio maluco esse mundo. Mas o que a Dani trouxe aqui olha, a alimentação, o alimento, o food, a conveniência é estratégia de retenção, de trazer o cara para cá, de trazer o cara numa segunda, numa sexta. Quer dizer, é como, de uma certa forma, os RHs poderiam pensar em como é que eu encanto esse meu colaborador, esse meu funcionário, esse meu empregado, enfim. Né? Eu acho que isso que está por detrás disso tudo, Exatamente. Ou seja, muita estratégia nisso. Não, a gente acredita que é um diferencial competitivo de atração e retenção de talentos, né? Você ter isso dentro da sua empresa, de vez em quando, parece que são poucas coisas, às vezes, para essa nova geração que faz eles decidirem estar ou não dentro de uma empresa, né? É o propósito, é o que aquela empresa entrega
de diferencial, é o quão carinho, né, eles são tratados. Então, isso tudo é muito tênue para essa nova geração. E é se as empresas enxergarem dessa forma, isso para eles, a gente fala, hoje é muito, muito difícil reter os novos talentos, atrair essa nova geração. Eu acho que esses são mecanismos que a gente está trazendo para ajudar essas empresas a ter esse diferencial e ter essa atração no final do dia. Eu acho que tem a ver, você falou a palavra carinho, tem a ver com cuidado, né? Exato. E além de praticidade, claro, que todo consumidor hoje quer, esteja ele em que momento, de compra ou de trabalho mesmo, né? Não duvide que a Dani, a Sodexo, em algum momento venha com comida para pet, né? Porque essa geração também, daqui a pouco, vai querer uma comida balanceada, porque esse tal do pai ou mãe de pet é muito forte. Falando um pouco de geração, você tem uma geração que tem necessidades que são, de uma certa forma, novas e relevantes cada vez mais. Né? Quer dizer... Não, a gente outro dia estava no workshop da Sodexo e eu pensei assim, vamos pensar que a gente está 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, né? Quem imaginava que a gente diria que existiam pais de pet? As pessoas iam rir, né? E que levam para o trabalho. Exato. Os seus filhos pets. Quem imaginava isso? Na academia o meu vai comigo, ele me espera no carro, bonitinho ali, mas ele então, vai assim, essas mudanças de comportamento mudaram, então, cada vez mais aceleradas, né? Então, as pessoas querem mais essa conveniência em tudo, né? Então, eu tenho um sobrinho que ele é pai de pet. E, assim, lá em casa... O Natal é resolvido, aonde vai ser, se pode levar o pet dele. Porque lá em casa a gente não gosta de levar, porque eu tenho muita alergia. Mas então tem que ser da minha mãe no Natal. Aí fica a briga na casa de um, na casa de outro. Não, mas tem que levar pet. Então hoje em dia tudo tá aí. Entra na discussão. É uma prioridade. Exatamente. Total. Eu ia perguntar aí para vocês dois também, comentar um pouco mais essa questão dos mercados autônomos, né? Porque, como a Dani já... chamando de Dani já, de casa. Claro. Dani Totti, pode chamar. A Dani falou, no mercado corporativo, isso é até meio novo, entre aspas, mas no residencial já vem se firmando aí. E parece que realmente, acho que teve entrantes que entraram e saíram, né? Teve gente aí que não conseguiu talvez entender esse formato. Mas várias redes aí, várias empresas formaram redes, algumas franquias, algumas lojas próprias e parece que é um negócio que o brasileiro gostou, né? O que você acha, Jean? Eu acho que, sem dúvida, é um formato de negócio que ganhou aí os condomínios residenciais e comerciais, né? Ganharam aí os condomínios. Tem implícito a ele uma logística complicada, né? Porque você tem que fragmentar essa distribuição e manter isso, obviamente, abastecido, vivo. A Dani sabe mais do que ninguém do que qualquer mercadinho vazio ou com ruptura pega mal para quem está ali, mas o consumidor sem dúvida abraçou isso. As empresas, por outro lado, entenderam os diversos formatos e tamanhos que você possa ter, seja uma parede de 1 metro, 2 metros ou até mesmo um box de 30 metros. E a tendência quer dizer que, na verdade, está próximo desse consumidor, seja ele no trabalho, seja ele num condomínio próximo da sua casa, é uma grande vantagem, né? Quer dizer, a sua marca ali presente com aquele consumidor, aquela consumidora. E, obviamente, eu acho que aí também nasce, talvez a Dani possa até falar um pouco mais, mas eu entendo que tem muita parceria com a indústria para fazer e viabilizar um negócio tão próximo como esse, porque também é interesse da indústria. Né? Eu fico imaginando aí os grandes players, se não está junto com a Sodexo, de falar, puxa, vamos investir nesse negócio, porque também eles querem, obviamente, estar presente, distribuir os seus produtos, enfim. Então, eu acho que é uma baita solução. Um depoimento meu como consumidor aqui. Eu tenho um mercadinho na cadeira de consumidora. Cadeira de consumidor, exato. Eu tenho um mercadinho no meu condomínio e eu descobri vários produtos nele, porque tem essa coisa de você ir lá pela conveniência, preciso de tal coisa, né? Vou resolver ali. Mas já cheguei lá e falei, nossa, eu nunca tinha visto esse produto, essa marca, às vezes uma marca premium. Apresentada, eu sou apresentada, às vezes, ao produto ali, e tá na minha mão, né? Não tem como eu não enxergar, assim. Acho que tem muita indústria indo para isso também, né, Cris? A indústria de alimentos tem olhado esse como um canal de potencial lançamento, porque ele permite uma altíssima rastreabilidade daquele produto, né? Quem comprou, que hora comprou,
né, normalmente é pago digitalmente, claro, mas ou é Pix, ou é cartão de débito ou crédito, então você consegue ter um perfil que muitas vezes numa grande rede é muito difícil você conseguir acessar essa informação. Eu acho que o Jean trouxe um ponto super importante, que é a questão do abastecimento e da logística, mas por outro lado, para quem investe nisso, né, a Sodexo, outras marcas aí de franquias ou redes de mercado autônomo, a gente tem um custo de aluguel muito baixo, porque em geral o local ele entende que, puxa vida, que interessante, ou é uma participação, ou é uma geração de valor, né, de diferenciação e tudo mais. Outro ganho que nós temos é com a produtividade de mão de obra, né, como ela colocou, eu tenho já uma mão de obra aqui, ela pode ter um estoque pulmão lá naquele restaurante dela, ela vai fazendo esse abastecimento, e nos outros locais posso ter uma pessoa que circula 10 condomínios, e nós estamos falando assim muito do condomínio e tal, talvez uma característica nossa mental aqui paulistana, né? Mas quando a gente pensa em indústrias que ficam nas estradas, que ficam em lugares mais distantes, e a gente visita esse tipo de cliente muitas vezes aí Brasil afora, é sensacional, é um representante comercial que está andando, puxa vida, olha que bom, eu vou para o meu hotel, mas já consegui comprar aqui uma escova de dente que eu tinha que parar em outro lugar para comprar. Então, assim, eu acho que essa relação, essa ampliação da solução é super importante. E acho que outro ponto também é que no Brasil nós temos muitos Brasis, né? Então nós olhamos e falamos, não, uma solução fácil, o consumidor quer. O consumidor foi treinado para isso, né? Então vamos combinar, assim, se pegar as crianças, eles entram lá no condomínio, 2 segundos eles aprendem e tudo mais. Tem uma geração, claro, mais jovem, que está bastante conectada, que fez intercâmbio internacional. Né, nós, 25 mais. Cada um que calcule aí o seu número, Dani. Nós 25 super mais conectados. Olhamos e entendemos. Mas tem uma galera que assim, olha, você tem que aprender a baixar um aplicativo, você tem que... E é muito importante, e aí talvez assim, acho que a pandemia foi, um soco na nossa cara como sociedade, porque não interessa se você tem 80 anos, se você tem 8 anos, você de alguma forma enxerga os pagamentos digitais de uma forma diferente e enxerga a solução de produto digital, né? Pode ser um delivery de alimentos, no caso da Sodexo, né? Outro dia eles estavam conversando com a gente, são nossos clientes também, que eles têm um aplicativo. Então, por exemplo, tem fábrica, gente, que você anda 20 minutos até você chegar no restaurante, porque é longe. As distâncias, né? Aquelas estruturas muito horizontais. Então, eles pedem pelo delivery e aí tem um funcionário de bicicleta, de carro elétrico, não sei o quê, que vai lá e faz a entrega. Então, é um nível de conveniência muito elevado. Então, eu acho que assim, e mesmo em grandes cidades como São Paulo, nem todos os condomínios são elegíveis para você colocar um mini mercado. Então, se eu tenho isso já na minha empresa, também já estou resolvendo alguma coisa, entende? Aqui na Gouveia nós temos um micromercado, não diria um mini, né? Mas nós temos um micromercado que salva muito a gente na indulgência da tarde e até nos almoços, né? Puxa, não tenho tempo de almoçar hoje, a gente tem um freezer aqui de refeições congeladas. Exato. A gente vai lá, esquenta e resolve, né? Agora, Cris, eu acho que tem que dar ênfase ao que você falou, que é muito, mas talvez muito importante, que é a questão da rastreabilidade e coleta de dados. É isso. Esse mini mercado, com todo esse aparato tecnológico, e ele tem muito, né, atrás disso tudo, desde reconhecimento facial, se for o caso, ou pagamentos digitais, ou câmeras de monitoramento, etc., e inclusive de RFID, contagem de estoque imediata, né, essa coisa toda em cloud ainda. Quer dizer, mas a rastreabilidade desse cliente, dessa cliente consumidora, e você ter esse histórico, e aí um pouco do que você falou, em algum momento, se não agora, em algum momento eu vou dar um push, vou falar, puxa, você comprou no último tanto, olha aqui, tem um cross-selling aqui, acolá. Quer dizer, eu acho que esse talvez seja um dos tesouros que estão por detrás desse Eu acho que tem 2 pontos que vocês falaram que são super importantes. Um é que a gente está falando, quando eu coloco micromercados, né, eu não estou às vezes colocando eu estou colocando uma solução para uma indústria que tem quilômetros de distância. Então, eu coloco um perto da fábrica, um perto do centro administrativo, um perto de outro lugar, um perto da quadra. Então, assim, a gente tem um conjunto de micromercados para poder gerar a melhor solução para aquele lugar, né? A segunda coisa que eu acho que vocês falaram que é super importante é
que eu estou falando de... Se eu pegar os micromercados e pegar o Direct, que é o nosso app, por onde a gente vai passar todas as transações, eu estou falando de 1,5 milhões de transações que podem passar por ali, né? Qual é de um público qualificado, um público que a gente conhece? Qual é o potencial que isso tem de comunicação para grandes marcas, para lançamentos de produtos? Mídia. Eu ia chegar lá. E aí a gente chega num grande tópico da NRF também, que é o Retail Media. Como que a gente pode aproveitar tantos espaços do micromercado como do nosso app para a gente fazer várias ações de marketing, tanto para a Sodexo quanto para marcas parceiras. Aí, alianças estratégicas para o desenvolvimento e a expansão, como para a comunicação das marcas, se torna um papel fundamental dentro desse processo também, né? A gente não chegou lá, mas está dentro desse nosso roadmap da gente começar a implementar isso tudo dentro desse nosso pacote aí da Sodexo também. Acrescentaria o que a Dani falou também, que a gente viu lá, talvez até de uma maneira mais tímida nos Estados Unidos, né, no NRF, mas é o papel do phygital, né, porque a partir desse movimento que eu me comunico com esses conteúdos, com os meus fãs, ou Instagram, ou o que quer que seja, o aplicativo, com essa minha comunidade, eu gero movimento, seja para essa loja física, seja para o online, quer dizer, você tem uma integração dos canais se autoalimentando. Isso é genial. Né? Quer dizer, aí literalmente você tem uma estratégia digital que faz sentido. Total. É isso que a gente fala. Que a gente vai chegar lá, né? Vamos voltar a falar sobre dados e sobre personalização e comunicação, que acho que são temas importantes que vocês trouxeram aqui. Vou fazer um intervalinho rápido só, mas só para citar também Retail Media, que foi falado aqui. A gente tem hoje uma categoria de notícias na Mercado e Consumo exclusiva sobre Retail Media, porque a gente também enxerga nesse mercado esse potencial que ele pelo menos está mostrando aí que tem, né? Então a gente tem uma cobertura bastante intensa aí desse assunto nos seus mais diversos aspectos, né? Soluções que estão sendo implementadas lá fora, o que já está maduro fora do Brasil, o que está sendo feito aqui. Então acesse no nosso portal categoria de Retail Media. Por enquanto, um intervalinho rápido, daqui a pouquinho a gente volta com mais Bora Varejar. Olá, Ana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. De volta com Bora Varejar desta semana. Aqui, você está vendo na minha mão uma edição impressa especial da Mercado e Consumo, da revista Mercado e Consumo. A gente tem feito aí edições impressas especiais que a gente distribui em eventos que tem a ver com varejo de consumo, obviamente, né, dos quais a gente faz cobertura, mas essa edição especificamente, que foi feita tratando dos temas abordados na NRF, sobre a qual a gente está falando aqui, inclusive hoje, essa edição também está disponível online, é só acessar o nosso portal mercadoeconsumo.com.br. E como eu disse, foi uma revista feita, embora tenha sido feita durante a NRF, no mês de janeiro, impressa no mês de janeiro, ela traz muitos dos temas que foram tratados lá neste ano, que os nossos convidados já falaram aqui, por exemplo, essa questão de personalização, de dados, né, do food service como serviço fundamental hoje para o varejo se diferenciar diante da concorrência, enfim, não deixe de acessar conteúdo muito rico aí para você no nosso portal. Mais um, né, fora o nosso conteúdo diário. Continuamos aqui com a Dani, da Sodexo, o Jean e a Cris, Gouveia Consulting e Gouveia Food Service. A gente estava falando aqui antes do intervalo sobre essa questão de dados, né? E o Jean trouxe bem aí esse aspecto, como isso é fundamental para se fazer até esse... Primeiro, como isso é base para você ter, por exemplo, um mini mercado autônomo, fazer ele funcionar de maneira eficiente e a partir dali também gerar, às vezes, negócios novos, parcerias novas, né? Como está a Sodexo nesse tipo enfim, coletando esse tipo de informação, lidando com esses dados e como você vê até o amadurecimento do mercado nacional, comparando com o mercado americano e outros mercados aí, mundo afora? Eu acho que quando a gente fala da coleta de dados no Brasil, é algo ainda incipiente, né? O Brasil é um país que tem muitos dados e transforma pouco esses dados em insights, em o que eu faço com isso, né? Eu acho que quando a gente olha para os Estados Unidos, para os países do mercado mais desenvolvidos, eles já estão
um passo à frente, onde eles pegam essas informações e transformam em negócios, né? Transformam em valor agregado, transformam em algo que vai gerar business para eles, é o que eles fazem. O Brasil ainda está no momento de geração de dados, de entender como que esses dados trabalham. A gente está começando a olhar para a inteligência artificial de uma forma mais estruturada dentro do Brasil, né? Então a gente está ainda de uma forma bem incipiente. Eu acho que aquela empresa, né, que conseguir usar os dados de uma forma real vai sair na frente, né? Uma empresa que vai conseguir gerar negócios para ela no futuro. Mas assim, quando a gente olha de dados de uma forma geral e a gente olha as demandas de mercado, a gente vê que tem algumas coisas que os consumidores dos nossos clientes, os nossos clientes, eles valorizam dentro da empresa, né? Pensando nos dados e como que a gente pode transformar esses dados em negócios, né? E aí a gente tem uma pesquisa que mostra pra gente que tem 5 benefícios que são os mais valorizados dentro das empresas, né? O primeiro, que é para quem pode acertar aí, remuneração. Não pagou bem, a gente não vai conversar com você. Exato. Mas o segundo benefício mais valorizado é o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Olha que legal. Então, como que essa nova geração também já está trazendo, né, vendo esses benefícios de uma forma diferente, né? O terceiro, eu acho que é algo que sempre foi almejado por todos os profissionais, que é treinamento e carreira, como a gente se treina, se desenvolve. O quarto, seguro e saúde. E o quinto é responsabilidade no trabalho. São atributos que são bastante valorizados, né? São sempre novas demandas que estão acontecendo nesse mercado de trabalho, que a Sodexo está sempre atenta. E a gente, sendo uma empresa especializada em alimentação corporativa e serviços de facilities, a gente consegue trazer soluções, né, que podem entregar conveniência e bem-estar, que estão diretamente correlacionados com o segundo benefício mais bem votado por todos os colaboradores. E é até meio abstrato, né? Assim, quando é um benefício meio abstrato, equilíbrio, né? Mas você consegue transformar isso em oportunidade. Em oportunidade, né? Então, como que você pega dados, né, e transforma esses dados em soluções para sua empresa, né? Então, a gente vê que também, quando a gente pega mais dados, né, que as pessoas que, quando elas vão presencial, o que elas querem? Elas querem um ambiente confortável, ergonômico, elas querem qualidade do ar, temperatura. E aí uma coisa que a gente sempre reclama quando a gente está no mundo presencial, o que é? O ar tá muito frio. Internet. É verdade. A internet caiu. Já viram que eu nem ligo. Não é? Internet. Eu quero ar. Quando a gente tá em casa. Como a internet da minha casa é tão melhor do que a daqui, não é um comentário geral. Olha então, só a velocidade. Velocidade, né? Internet. Aí outras coisas que eles falam de transporte, de alimentação subsidiada. E eu achei mais legal dessa pesquisa que eles falam de colegas de trabalho. Então, eles falam muito que a socialização é um fator muito importante. Então, é isso que eles buscam no mundo presencial, né? E aí, o que a gente vê, né, em alguns casos de sucesso, que as soluções que atendem às necessidades reais dos negócios, né, aquilo que eles precisam, das dores que eles têm, mas também ajudam na conexão das pessoas, na produtividade, numa experiência de trabalho diferenciada, são diferenciais que vão trazer mais negócio para as empresas, né? Então, a gente está indo nessa direção. Como que a gente entrega esses diferenciais em todos os nossos serviços, em tudo aquilo que a gente faz dentro das empresas, seja através de personalizações, customizações, né? Ninguém quer mais ter uma refeição, hoje é tal coisa, né? As pessoas querem
ter o poder de intervir na alimentação. Claro. Né? Então, eu não quero o meu yakisoba pronto, eu quero escolher os itens do meu yakisoba. Então, quanto mais a gente puder dar ao consumidor o poder da escolha, a gente também está fazendo isso. Então, quando a questão da customização, da personalização, né? Aí você fala, como é que eu faço isso no dia a dia, né? Era a minha pergunta. Porque é muito complexo você muito... pensar num ambiente fabril, por exemplo, que tem ali Exato. pessoas, Então, tem o operacional, tem o administrativo, tem o cara que está na fábrica mesmo. Como é que você consegue customizar nesse caso? então, assim, quando a gente traz a customização e a personalização de algumas formas, né? Quando ele interage com a gente pergunta, que tipo de cardápio você gostaria na semana que vem? Então, ele fala pra mim, eu gostaria de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu levo isso em consideração para entregar para ele na semana que vem. Óbvio que a gente está falando de um ambiente onde tem várias pessoas dando uma opinião. Exato. E a gente leva em consideração a opinião do todo, daquela maior quantidade de pessoas que têm o mesmo nível de opinião. Quando eu vou fazer uma massa, eu não mais pré-estabeleço a massa que eu vou fazer, mas eu dou os tipos de massas, os tipos de molho e os tipos de acompanhamento. E você pode montar a sua massa do jeito que você quer. Então, a gente diz que cada vez mais, quando eu puder empoderar você de escolher o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, é a forma que a gente tem que entregar os nossos serviços. Então, às vezes a gente complica a personalização, né? Mas eu acho que a gente tem que trazer ela de uma forma simples e objetiva para os nossos consumidores. Então, acho que são nesses pequenos toques, quando a pessoa vê, que mudou, né? Que agora eu não preciso mais seguir a risca que está ali, mas que eu tenho opções de cardápio, que eu consigo intervir no cardápio e que dentro daquele cardápio eu ainda posso escolher a maneira que eu quero fazer daquele cardápio e quem sabe eu ainda posso ser o chefe um dia daquele restaurante, porque a gente também quer convidar pessoas que estão ali, porque com esse mundo da pandemia, todo mundo se tornou chefe de cozinha, né? Totalmente. Todo mundo cozinha com um vinhozinho na mão, então vamos chamar esses chefes para ajudar a gente também na nossa cozinha. Então acho que é tornar o nosso ambiente um ambiente agregador e que traga essa personalização e essa customização em qualquer coisa que a gente possa fazer. Eu acho que até no mobiliário, a gente tem mobiliário flexível. Então, eu sou uma pessoa, quando a gente estuda as personas que estão dentro dos nossos restaurantes, a gente vê que tem o apressado, a gente tem aquele que é o amigo, que quer sempre ir com a galera, né? E aí, às vezes eu tenho só mesas de 4, às vezes eu tenho só mesas de 2, eu tenho só mesa de 10. Não, vamos fazer mobiliários flexíveis. Hoje você quer ser o apressado, você tem uma mesa só para você comer e ir embora. Hoje você quer ser o amigo, quer comer com a galera, que a gente tenha mesas que juntem e que as pessoas possam comer de forma gregária. Isso é personalizar também o refeitório, isso é personalizar o momento que você tá. Porque a gente diz que tem as personas, né? Tem sempre aquele que é mais apressado, mais gregário, mais amigo, mais alguma coisa, mais aquele custo-benefício, a pessoa que não quer pagar. Saudável, né? Porque tem uma linha tem um mais mas às vezes a gente varia durante o mês, né? Exato, eu sou mais bipolaridade. Exato. Então, a nota do momento. Nós estamos tentando pensar nessa personalização e nessa flexibilização em tudo, desde o mobiliário do restaurante, os tipos de soluções que podem ser diferentes durante o dia e a forma como ele interage com a gente também e como a gente ativa os nossos espaços, né? Uma coisa que a gente vem muito pensando hoje eu tenho um restaurante que fica lá cheio da hora do almoço e vazio nos outros momentos. Perfeito. Como que eu uso esse restaurante para gerar experiências positivas sociais para aqueles consumidores que estão lá durante o dia? Então a gente está pensando em happy hours, em uma série de coisas, em festas de aniversariantes do departamento. Mês, muito legal. Então, uma porção de coisas que você aumenta esse nível de reuniões sociais e aproveita o espaço, fica lá ocioso. Então, como a gente está pensando em como a gente personaliza e customiza desta forma. Eu sou apressada no almoço e sou amiga no happy hour. Eu só queria trazer um protesto aqui na fala da Dani, que ela falou que depois da pandemia todos viraram chefes.
menos as meninas. As meninas não querem saber de cozinhar mais, então eu queria trazer isso aqui no Bora Varejar. Eu não virei chefe, tá? Porque vocês... reclamação. Eu queria trazer aqui uma reclamação, aproveitar essa oportunidade e dizer que eu acho que os homens estão na cozinha e não estão saindo mais. Para vocês. Exato, a gente quer... Eu não sei o que aconteceu. O palco é seu, Jean, aproveita. Foram anos e anos que a gente pôde esse estrelado, agora tá pra vocês, meninas. Exatamente, aproveita a oportunidade. Muito bom. Você falou de saudabilidade, de saudabilidade. Eu queria perguntar, ou foi a Cris que falou, agora eu tô perdida aqui, quem citou o tema. Mas queria perguntar para vocês três, se questão de saudabilidade, isso também tem impactado nos negócios, e sustentabilidade, né? A gente vai... Inclusive, vamos fazer uma propaganda aqui, Cris. A gente vai brevemente fazer a cobertura da NRA com a delegação da Gouveia Food Service. Teremos, inclusive, uma nova edição da revista impressa da Mercado e Consumo voltada para o segmento de alimentação fora do lar. E, depois disso tudo, um evento pós-NRF em São Paulo, Connection Food Service. Pós-NRA, já estou confundindo os eventos. Mas sustentabilidade, com foco especialmente em desperdício, né? O não desperdício, na verdade, de alimentos, será um dos temas. Vocês veem esse tema também latente? Começar com a Dani e depois queria passar para vocês dois. Quer começar com eles? Pode começar. Não, vamos... Nossa convidada. Tentar passar a palavra aqui. Não, mas é claro, né? Não, óbvio que os brasileiros, né? E eu acho que as pessoas em geral estão cada vez mais preocupadas com a saudabilidade dos alimentos e com a saudabilidade em geral, com a saúde em geral, né? A gente está cada vez mais preocupado em longevidade, em viver mais, né? Em ter uma vida boa quando a gente envelhecer, né? Eu acho que todas essas questões passam muito, quando aumentou a quantidade de anos que as pessoas vão vivendo, as pessoas começaram a se preocupar mais em viver mais, mas viver com saúde. Viver bem, né? Viver bem, né? E a gente começa a ver as pessoas envelhecendo e a gente fala, eu não quero envelhecer dessa forma. Então a gente começa a se conscientizar de que aquilo que eu faço hoje vai impactar a minha vida no futuro, né? A gente também tem uma pesquisa, a gente é cheio de pesquisa, né? A gente tem uma pesquisa que acabou de sair, que é a Food Barometer, que mostra que os brasileiros, eles entenderam mais rápido do que o resto do mundo, do que os nossos hábitos alimentares e tal, eles impactam a nossa saúde, impactam o meio social e impactam o ambiente também. Então, a gente está um passo à frente aí que bom. Do mundo, né? E a gente começa, então, também a incorporar toda essa questão de saudabilidade. A gente já tem isso dentro dos serviços da Sodexo, mas cada vez mais a gente trata esse tema de uma maneira mais relevante, né? Eu acho que todo mundo sabe que o Brasil é um grande produtor de alimentos, né? Mas a gente agora não quer mais saber só do produto chegando na nossa mesa. A gente quer saber da onde vem esse produto, né? Então, a cadeia de valor, a gente saber rastrear essa cadeia de valor, a gente ter uma cadeia de valor saudável, né? Onde todos os elos dessa cadeia ganham, né? E tem condições de trabalho boas, passa a ser relevante para todas as pessoas, né? Então, esse é um tema também que está sendo muito, muito importante, muito relevante em tudo que a gente atua. As pessoas também falam muito da questão do impacto climático, né? Sim. Então, o quanto que isso também é relevante, toda a questão do desperdício humano, de tudo que a gente faz. Então, a gente começa a ter vários programas, né? Tanto da rastreabilidade do que a gente põe na mesa dos nossos consumidores, trazer a horta e os alimentos mais saudáveis para mais perto do nosso consumidor. Então, uma das coisas que a gente trouxe, que é uma das pequenas inovações que a gente fez, é colocar em cada mesa do restaurante um vasinho com alguns legumes, algumas coisas que você mesmo pode se servir e colocar no seu prato. Então, a gente está incentivando essa questão da saudabilidade, ou você pode temperar a sua comida com manjericão, alguma coisa. Traz a experiência de você estar coletando na hora, né? Aquele negócio de botar a mão na terra, né? Que lembra um pouco, traz um apelo emocional. E a gente também traz a questão da saudabilidade, que é muito importante. A gente tem toda a questão de programas que evitam o desperdício, que a gente chama de Waste Watch. Então, a gente tem uma série de coisas que vão em direção a isso, até porque os consumidores estão cada vez mais entendem que isso é relevante e cobram
as empresas e cobram a sociedade para que a gente atue dentro dessa vertente, né? Então, isso é algo que é muito importante para a Sodexo, é um dos nossos valores, a gente acha que é muito importante essa questão não só da saudabilidade, mas da diversidade, da inclusão, de tudo isso que está ligado aos aspectos de ESG, né? Que no final não é só a questão da saudabilidade, mas é todo o ciclo, né, que a gente precisa entregar, não é só um pedacinho. E isso eu acho que vai fazer a diferença das empresas que vão ser relevantes no longo prazo e daquelas que não vão ser. Total. São pautas que não podem ser ignoradas, né? Como você vê, Jean, a receptividade e a adesão mesmo das empresas a esses temas? Eu acho que o que a gente vê por aí é que sim, isso está entrando em pauta, tanto a saudabilidade quanto a sustentabilidade das coisas. De uma certa forma, tem uma proximidade entre esses dois temas. A questão da sustentabilidade, quando a gente fala, por exemplo, em desperdício, que é um assunto bastante sério, a gente vive num país com quantos milhões que não tem uma refeição diária de acordo, né? Quer dizer, e o quanto, se a gente olhar simplesmente não pela lente ética, moral, mas olhar pela lente econômica, o quanto a inflação abateu sobre os alimentos. Então, quer dizer, tudo mostra que ou a gente toma uma consciência de fato de direito, de saber consumir o que for mais importante e não desperdiçar, né? E aí, cada vez mais isso é um exercício talvez até de civilidade, né, que a gente tem que amadurecer, né, o desperdício é um crime, né, um crime contra o seu bolso e contra, obviamente, o país que você vive, quer dizer, então eu acho que isso, de fato, é um tema importante. A saudabilidade, que já vem ao largo, eu acho que a gente, enquanto país, tem sim uma vantagem muito séria, né, porque o brasileiro, mais simples que ele seja, até um pouco mais elaborado, ele ama comida de verdade. Né? Então, todos aqueles sódios, aquelas gorduras que a gente normalmente vê afora, de uma certa maneira, o brasileiro gosta do arroz e gosta do feijão e são ótimos enquanto alimentos, né? Se estiverem bem balanceados, se tiverem aí uma proteína de acordo, se tiver uma fibra de acordo, tá super bem resolvido. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem, desde o nosso mais elementar dos consumidores até aquele mais elaborado. Então, de uma certa forma, tem uma noção de que a comida de verdade te faz bem, né? Te sustenta, no mínimo. Então, isso é uma vantagem para a gente, de novo, também evoluir enquanto consumidores. Eu acho que a gente está numa trilha bastante interessante. Óbvio que tem muito aí a caminhar, até porque talvez o país ainda tenha essa abundância, essa oferta gigante de insumos, etc. Eu acho que a gente desperdiça até talvez por isso, porque é muito fácil para a gente. Quem já conviveu com a Europa, Estados Unidos, Ásia, sabe o quanto é tudo muito regulado, né? Quer dizer, você vai chamar alguém para jantar ou almoçar na sua casa, é um prato para cada um e aquilo. Quer dizer, um cuidado enorme com o que fica para trás. Eu acho que a gente está evoluindo e acho que a gente tem tudo para ser uma referência. Eu acho que tem tudo a ver com a gente. Cris. Bom, esse é um tema a Cris é especialista, né? É verdade. É um tema que eu gosto muito. Inclusive, vamos gravar um webinar com o time lá da NRA Show, eu e a Ingrid. A Ingrid é a vice-presidente aqui do Instituto Food Service Brasil, para falar um pouco das iniciativas que têm acontecido aqui no Brasil. Acho que tem uma questão muito importante relacionada a todos os pontos que foram trazidos de saúde. Acho que tem uma coisa naquela cesta de benefícios que a Dani comentou, né, de equilíbrio, vida pessoal, né? Não raro hoje as empresas oferecem programas como o Gympass, e aí a partir daí ele consegue ler se você está aderindo ou não. O custo da saúde no Brasil e no mundo é muito alto, então não ter saúde, isso não significa ser magro, né? É diferente. Não ter saúde custa para a pessoa, custa para a empresa, custa para o Estado e para todos nós como sociedade. Então, assim, tem um contexto fervilhando, mas ao mesmo tempo nós temos vivido um conflito, um drama, eu diria, que é assim, a saúde versus a indulgência, né?
e a proporção dessa indulgência, né? Eu fico feliz com um sundae pequenininho, ou eu fico só feliz com um produto que tem 500 gramas, 600 gramas? Eu tenho circulado em algumas redes, eu falo, não tô acreditando na porção desse negócio, é sério mesmo. Então, isso infelizmente estimula, é muito grande. Como no americano. Isso, exato, exatamente. Hábito, né? E isso estimula as pessoas, porque assim, porque historicamente alguém falou pra gente, olha, você tem que comer tudo, você não pode deixar no prato, porque isso é desperdício. Então, se alguém te oferece uma bebida que tem 700, 900 ml, você fala, tá ok, vou tomar isso aqui é o certo, tomar tudo. E aí tem a outra, um pote de sorvete de 500 gramas, vou comer todo. Então, assim, acho que a gente precisa também de mais apoio, acho que a consciência está bastante elitizada neste momento. Então, quando você pensa uma rede, sei lá, Samarché, Hortifruti Natural da Terra, mesmo os clientes que estão nos restaurantes da Sodexo que praticam, né, uma alimentação saudável o tempo todo, assim, com muito entendimento disso, são pessoas de uma classe social mais avançada no nosso país, porque quando nós falamos de C, D e E, nós estamos falando, e aí C talvez a gente tenha uma camada mais premium e outra mais abaixo, que infelizmente está brigando pelo acesso, e às vezes a pior qualidade do produto parece uma visão imediatista de custo-benefício, porque assim, eu como isso, eu fico cheio. E o cheio é o satisfeito, né? Então, eu não vou ficar mais com fome. Então, infelizmente, e assim, você vai numa feira livre, sei lá, com R$50 você compra muitas coisas. Mas você tem todo aquele processo de cozinhar, de não sei o que, taraná. E às vezes a pessoa não tem gás na casa dela, enfim. Estou trazendo aqui outros elementos sociais, mas assim, trazendo do ponto de vista de sustentabilidade, as empresas que estão aí, né, que são grandes no mercado, não vão admitir trabalhar com parceiros de negócios que não tenham isso no seu DNA, porque isso pressiona de duas formas a empresa, né? Por ser conivente com a falta de sustentabilidade e por apoiar a ineficiência, porque não entregar sustentabilidade hoje, muitas vezes é a ineficiência que você tem dentro da sua cadeia. Ok, eu posso desperdiçar X%. Eu trabalho no mercado de alimentação há mais de 25 anos e assim, muitas vezes a equação, mão de obra, matéria-prima, outras despesas, taraná, era muito mais flexível e nós tínhamos margens mais interessantes. Com toda essa competitividade, com tudo isso que aconteceu em termos de mudança, tá mais difícil, tá muito difícil, as margens se achataram. E aí você tem que buscar essa eficiência. Então, assim, é um equilíbrio entre consciência, um equilíbrio entre responsabilidade, de transparência. Países como a França, né, que é a origem da Sodexo, é crime um varejista alimentar jogar alimentos fora. Então, assim, passível de multa e tudo mais. Então, tem redes como o Carrefour, né, fazendo grandes movimentos. Então, eu acho que, assim, a gente está falando de uma questão que é um grande movimento social, sabe? Não é... Puxa, eu tenho sustentabilidade porque, sei lá, eu uso energia solar, eu faço isso. Não é só isso. E, por exemplo, fontes renováveis de energia serão cada vez mais fundamentais para que a gente tenha, né, mais e mais sucesso. Então, ontem eu tive a oportunidade de participar de um painel falando sobre liderança feminina e tudo mais, né? Mas eu acho que quando a gente está nesse contexto empresarial, olha o tamanho da responsabilidade de um líder. A gente muda a sociedade, a gente influencia as pessoas, a gente muda hábitos e tudo mais. Então, assim, a gente precisa ser ter muita boa intenção, né? Porque é muito mais do que, puxa vida, eu vou fazer isso só pro business, vou fazer isso só pro negócio. Não, você vai impactar, poxa, uma cidade. Né? Exato, a sociedade como um todo. Eu acho que a gente tem visto aí recentemente algumas tragédias, né? Enfim, em termos de meio ambiente, coisas desse tipo. Algumas que pareciam inevitáveis, outras que com certeza poderiam ser evitadas, mas eu acho que assim, o fato é que o consumidor não vai perdoar muito mais tropeços. E então, quem empreende nesse momento, o próximo concorrente aí de uma empresa como a Sodexo, enfim, ou uma startup que esteja surgindo que a gente acompanha, ele entra num nível de competição
muito sofisticado, muito alto, porque assim o nível de entrega é cada vez mais forte. Esse ano, especialmente em Chicago, vou aproveitar aqui que você me deu a oportunidade, a palestra magna, a palestra mais importante do evento é sobre sustentabilidade. Então, assim, esse é um tema transversal na nossa sociedade nesse momento. Então, Não, acho por que acaso, né? Não exatamente. é mais um diferencial, é um pré-requisito. Não, total, né? total. A gente passa a ter Total. isso como acho que você falou uma coisa que eu gostei muito. Como eficiência, né? Você não entregar sustentabilidade é você não ser eficiente. É isso. Então, eu estudava muito no mundo da construção civil, que as nossas construtoras no passado, Nossa. elas erravam muito, e isso ia para o custo dos Quebra de apartamentos. novo, é verdade. E os consumidores pagavam isso, e não estão mais dispostos a pagar. Então, elas precisam ser mais produtivas, mais sustentáveis, porque isso elas não vão conseguir A repassar. parede chega pronta, né, Dani? Não vão mais poder repassar para o custo dos apartamentos. Verdade. E isso vai ser para todos os tipos de produtos e serviços. Muito bom. O consumidor cada vez mais consciente, ele não vai pagar por algo que que a gente está colocando ineficiências dentro do produto, né? Exato, Claro. exato. Então, é algo que as empresas vão ter que mudar de vez, né? Vamos rebolar. Total. Já temos aí um recado final praticamente de vocês, mas ainda assim temos oficialmente o momento nosso aqui de check-out, em que a gente pede justamente que vocês falem diretamente para o nosso público, ouvinte, leitor, espectador, enfim, um recado que vocês queiram dar, enfim, um wrap-up talvez do que foi falado aqui, começando contigo, Dani. Tem que olhar pra câmera? Olha para aquela câmera aqui. Esse negócio de Globo, né? Gostei disso. Pode fazer mais close ou é assim? Tá bom. Eu acho que assim, a gente falou muito de comportamento dos consumidores, a gente falou muito de novos hábitos, a gente falou muito pós-pandemia. E eu queria ressaltar que a gente falou de 3 grandes atributos, que é conveniência, customização, personalização, né? Então, que a gente tem que cada vez mais entregar isso para os consumidores, e a gente está entregando isso como Sodexo através de várias soluções, de vários modelos, que a gente possa encantar esses consumidores em toda a sua jornada. A gente tem os nossos restaurantes, a gente tem os nossos mini-mercados, a gente vai crescer forte no mini-mercado, vamos ser uma grande referência de mini-mercado no Brasil, vamos continuar sendo esse líder inovador dentro do mundo de alimentação corporativa, trazer cada vez mais novidades nos facilities, nos serviços, para que a gente possa cada vez mais trazer para as empresas, né, soluções para que elas possam cada vez mais focar naquilo que é core dos seus negócios, e que a gente possa entregar para os seus colaboradores um diferencial, trazer mais qualidade de vida, trazer experiências para que esse momento presencial seja um momento rico e de valor agregado. Muito bom. Jean? Opa! Eu acho que o que eu tiro de inspiração dessa conversa com a Dani, com a Sodexo, aqui representado por ela, é que o sucesso que trouxe a gente até aqui, com certeza não vai levar a gente lá na frente ao mesmo sucesso. Então, o que eu desafiaria todo mundo é buscar essa inovação, e aí conta com a gente, né, Cris? Estamos aqui para apoiar essa inovação. Eu acho que inovação em todos os sentidos, com sustentabilidade, com dados, com visão do comportamento do consumidor, ajuda a gente ter uma oferta para esse cliente muito acertada, muito adequada, e que com certeza a gente consegue tirar muitos benefícios desses, não só economicamente, mas para a sociedade como um todo, como a gente falou. Então, não ter medo de inovar, não abortar ideias que inicialmente parecem pequenas, e contar sempre com a gente. Muito bom. A inovação não é só tecnológica, né? A inovação é também ação, né? É isso aí. Cris. É isso aí. Ai, meu Deus, o que eu falo depois de tanta coisa incrível aqui. Aliás, acho que, assim, trazendo como uma visão final, para mim é sempre esse trabalho nosso de muitas mãos, né? Uma visão, um olhar de muita colaboração. Acho que
falta hoje no mercado uma visão de longevidade dos negócios. Eu sinto o tempo todo que todas as empresas, ou muitas empresas, estão se preparando para a próxima venda, para a próxima, enfim, qualquer coisa que não seja cuidar daquele negócio com tanto carinho. E quando a gente escuta um pouco do que foi dito aqui, a gente percebe o quão é possível você ser uma empresa longeva, né? São 45 anos só de Brasil, mas existem muitos anos lá para trás na França, né? E como ter essa coragem de fazer acontecer. Acho que eu ouvi uma vez uma frase, era be brave, né? Seja bravo, seja corajoso. Eu acho que pra gente como ser humano, e somos nós que conduzimos das empresas, então acho que be brave aí para todo mundo, né? Vamos fazer um 2024 super legal aqui pro varejo, pro consumo brasileiro. Acho que é isso aí, Ana. Muito bom. Você imaginava que você ia sair daqui hoje, depois de um programa falando de varejo alimentar, de food service, com um momento motivacional, inspiracional? Aposto que não, né? Teve muito. A gente terminou falando de questões aqui, como disse a Cris, que dizem respeito à nossa sociedade, ao nosso país, né? Gente, super obrigada, prazer receber você pela primeira vez, espero que de muitas aqui. Obrigada. Dani, tá convidada para voltar. Só chamar que eu gostei desse negócio de câmera. Ó, boa. Acho que vocês se dão bem, viu? Você e a câmera se deram muito bem. Jean e Cris sempre aqui com a gente também. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. E a vocês que nos acompanham, vocês já sabem, a gente tá aqui semanalmente com episódio inédito do Webcast Bora Varejar, mas diariamente, a todo momento, a todo instante, com notícia fresquinha sobre varejo de consumo no portal, nas redes sociais, no YouTube, nos podcasts, enfim, onde você quiser, a gente está. Tá bom? Até a próxima. Obrigada.